Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Indicações de Leitura. No vídeo de hoje não vou fazer a indicação de nenhum livro específico, de nenhuma obra literária ou não literária, de ficção ou de não ficção específico ou específicas, mas vou tratar de um assunto que foi pedido já por vários de vocês em mensagens que eu tenho recebido, que diz respeito a como faço o processamento das informações que adquiro quando estou fazendo as minhas leituras. Como faço os meus fichamentos, como guardo as informações que consigo encontrar nos livros que leio, sejam de ficção ou de não ficção. Tenho recebido várias mensagens a respeito disso, então resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um pouco da minha metodologia. De antemão eu adianto que isso é algo extremamente pessoal. Não existe uma forma correta de fazer o que eu vou contar, o que eu vou falar, não existe uma forma correta de coletar, de organizar e de armazenar as informações que nós encontramos em livros que lemos. A forma correta é a forma que funciona para cada um, é a forma que funciona, a forma correta para mim, é a forma que funciona para mim, que pode não ser a que vai funcionar para você. Mas eu vou compartilhar o que funciona para mim, para que vocês possam, se for o caso, tentar ou fazer as adaptações na base da tentativa e do erro, que é assim que a humanidade progride desde que... Aliás, é assim que a vida progride desde que surgiu na face da Terra, para que vocês possam aplicar esse método, que talvez seja o único método que realmente deva ser levado a sério, da tentativa e erro, e tudo que gira em torno dele, que por exemplo, a tolerância com os nossos erros, as nossas tentativas, e a liberdade para que possamos tentar. Então, levando isso em conta, eu vou fazer aqui essas observações para que vocês possam aplicar para vocês o método da tentativa e erro com relação a essas sugestões que vou dar. Muito bem, primeira coisa que acontece comigo, eu não consigo ler nada se eu não tiver um objeto riscante à minha disposição, um lápis, uma caneta, o que seja. De preferência um objeto riscante que estrague pouco o livro. Então, se for, por exemplo, um pincel de quadro branco, eu não vou ficar fazendo anotações em livro com ele. Embora eu já tenha usado algumas vezes no desespero para fazer pelo menos o registro de uma página que eu não queria esquecer depois, quando eu não tinha outra coisa para anotar. Então, a rigor, se eu não tiver um objeto riscante à disposição, eu nem leio, nem começo a ler, a menos que seja um Kindle, porque aí eu faço as notas de uma outra forma. Mas livro eu nem começo a ler se eu não tiver um objeto riscante à mão, porque vai ser só para ter raiva, de ter vontade de anotar as coisas e não poder. Então, o que eu faço com esse objeto riscante? Enquanto eu vou lendo o livro, eu faço pequenas marcas no canto da página, que às vezes são códigos, são símbolos que só mesmo eu entendo. Às vezes é apenas uma exclamação, uma interrogação, uma estrela, que são símbolos que eu tenho as minhas legendas e eu sei o que cada um deles significa. Feitas essas marcas nas margens das páginas, eu uso as páginas finais do livro para anotar a página onde eu fiz aquela marcação e uma breve, muito sumária observação do que ela trata. Então, por exemplo, eu vou usar aqui como exemplo esse livro do Carl English, Introdução ao Pensamento Jurídico, num vídeo que eu fiz para o IGTV, a pedido de algumas pessoas sobre quais obras haviam mais me influenciado, haviam mais me marcado. Eu fiz um vídeo e falei um pouco desse livro. Vou ainda trazer os vídeos do IGTV, dá algum trabalho para converter por causa do formato. No Instagram os vídeos são de pé, no YouTube eles são deitados, 16:9 ou 9:16. Então dá algum trabalho para fazer a conversão. Eu ainda vou trazê-los aqui para o YouTube, mas nesse vídeo do IGTV, que falo desse livro aqui, que foi um livro que me influenciou muito, a minha formação jurídica, e aí se pode ver nas últimas páginas dele, eu não sei se dá para enxergar daí, várias anotações, diversas anotações. Então eu vou fazendo a leitura e anoto na última página, página 34, importante conceito de incidência, página 68, a distinção entre o conceito indeterminado e discricionariedade administrativa. Enfim, as observações que vou fazendo e os pontos do livro que me parecem relevantes, que chamam a minha atenção, eu registro nessas últimas páginas. Eu tive um grande professor de epistemologia que foi quem me ensinou a fazer isso, foi o professor Arnaldo Vasconcelos,
E ele dizia que media a qualidade de um livro pela quantidade de páginas em branco que ele tinha ao final. Se o livro tivesse poucas páginas em branco ao final, ou nenhuma, o livro não prestava, segundo ele. Se o livro tivesse várias páginas em branco no seu final, entre a contracapa, ou entre a quarta capa e a última página, se ele tivesse várias páginas em branco, era um sinal de que era um bom livro. Então, assim como o vinho, que nós vemos sinais, esses sinais não são tudo, são apenas indícios, mas há sinais em um vinho de que ele é um bom vinho, como o tamanho da rolha, como o rótulo ter a marcação, alguma coisa escrita em alto relevo, são indicações de que se trata de um bom vinho. Se o nome da região for enorme, se tiver escrito Bordeaux gigantesco no rótulo do vinho e o nome da vinícola for bem pequenininho, talvez não seja um bom vinho que está querendo se aproveitar da fama da região onde ele foi feito. Se for um vinho que, ao contrário, tem o nome Bordeaux bem pequenininho e o nome do vinho grande aparecendo, por exemplo, Chateau Margaux gigantesco e Bordeaux bem pequenininho, então aí deve ser um vinho que não está querendo tirar proveito ou pegar carona na fama da região onde ele foi feito, porque a região tem fama por causa dele, na verdade. Então a mesma coisa vale para os livros, e um dos sinais, segundo o professor Arnaldo, é essa quantidade de páginas ao final. Então nessa quantidade de páginas faço as minhas anotações. Depois de um tempo, eu transfiro essas anotações para um caderno. Eu gosto sempre de andar com cadernos, como esse daqui. Esses cadernos são chamados de Moleskine por uma metonímia. Na verdade, esse daqui, por exemplo, que eu estou mostrando, é um Leuchtturm, é um caderno alemão, mas ele tem as mesmas características do Moleskine, tem aquele bolso na capa, tem um elástico para mantê-lo sempre fechado. Ele tem já, diferente do Moleskine propriamente dito, as páginas dele já vêm numeradas, então não me dão o trabalho de numerar as páginas, que é o que eu tenho que fazer quando eu uso um Moleskine propriamente dito. Mas como acontece com a Gillette, que deu nome a todas as lâminas de barbear, o Albumbrio, que deu nome a todas as palhas de aço, então, na verdade, o Moleskine aconteceu a mesma coisa. Esse daqui não é um Moleskine, é um Leuchtturm, mas termina sendo chamado por esse nome, por uma metonímia. Então, sempre faço esses registros e gosto de fazer os registros usando canetas tinteiro. Isso daqui não tem absolutamente nada a ver com a necessidade de o fichamento ser assim feito, mas gosto de usar canetas que têm bico de pena e que são de preferência carregadas com tintas de cores diferentes. Então eu uso tintas verde, marrom, com tons diferentes de folha seca, de tabaco, de chocolate, e existe aí uma nuances infinitas, uma variação infinita de cores, de tempos de secagem. Existe um universo, experimentem procurar no YouTube por shading, por bleed through, por uma série de características que essas tintas têm, e tem assim, um universo de tintas, inclusive de rankings para tintas, como nós temos para vinho. Mas por que eu faço isso através de canetas tinteiro e de anotações nos Moleskines? Primeiro, por uma questão puramente de gosto pessoal, mas por deleite, por prazer, porque eu gosto. Não preciso. O 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, ele é aplicado para quem julga a vida dos outros, como é o caso dos juízes. Eles têm que dizer por que fazem isso, mas quando a gente está fazendo na nossa própria, não desrespeita mais ninguém, a gente não tem que justificar. Mas eu estou justificando, é porque eu gosto, é porque me dá prazer, e também porque a neurociência explica, o conhecimento ele é formado a partir de, não apenas mas a partir de sensações, por embodied simulations. O cérebro constrói conceitos, constrói imagens a partir do que lhes levam as demais partes do corpo, sensações internas ou externas. Então, quando nós tocamos, vemos cores diferentes, textura diferente, o tato, a visão, isso ajuda ao processamento da informação. E é por isso que, embora eu use também o Kindle, e no Kindle posso fazer as mesmas marcações que faço no papel e fazer os mesmos registros de notas, essa ideia me remeteu a pensamento tal, essa frase me remeteu ao conceito tal, e no Kindle, inclusive, se pode depois mandar por e-mail para si todas as notas que já vão organizadas, poupando bastante trabalho. Mas gosto de fazer isso no papel, no Moleskine, e depois transfiro para o computador essas observações, e aí eu tenho um arquivo para cada livro. Então, por exemplo, esse livro, que foi um livro que terminei de ler na quarentena, comecei a ler há muitos anos, parei no meio do caminho por alguma dessas
intercorrências da vida. E agora, no meio da quarentena, retomei a leitura. Sugiro fortemente que leiam, um livro esplendoroso, do mesmo autor do Máquinas Como Eu, que já foi referido aqui no canal. Então, ao concluir a leitura desse livro, vejam só como ficaram as últimas páginas dele. E é um livro de literatura, não é um livro jurídico. Embora se encontre muito de jurídico aqui, como algo a respeito de falsas memórias, como algo a respeito de como se devem levar em conta os depoimentos das testemunhas, o que pode levar uma testemunha a se enganar e a depois não querer admitir o erro. Isso, a literatura nos ensina muito mais sobre a vida do que nós pensamos. Mas o fato é que, lendo o livro, fiz todos esses registros aqui, ou esse outro, participava há poucos dias de uma live, o Tratado de Direito Privado. Esse aqui li há muito tempo. Na verdade, o volume 1 e 2 do Tratado de Direito Privado eu li na graduação, quando não tinha aula, o professor faltava. Eu ia para a biblioteca da Faculdade de Direito. Nos anos 90, as universidades públicas elas passavam por uma situação muito mais difícil do que a de hoje. E a biblioteca em que eu estudava nos anos 90, era difícil encontrar livros atualizados de acordo com a Constituição de 88. E eu já fiz Direito entre 96 e 2000. E então, quando o professor não ia, eu tive que assim fazer a minha própria biblioteca. Felizmente tinha condição para fazer isso e tive essa oportunidade. E o que fazia na biblioteca da faculdade quando o professor faltava era ler o Ponce de Miranda, que estava todo completo lá e não precisava de atualização. Eu participava de uma live há poucos dias com um amigo e ele viu os livros, como é possível talvez ver em outros quadros do canal, que gravo dentro do meu escritório que eu tenho em casa. Aparece atrás, dependendo do lugar, às vezes eu gravo em lugares diferentes por razões circunstanciais e dependendo do lugar dá pra ver essa estante atrás em que tem os livros do Ponce de Miranda. E um amigo primeiro brincou que era aquela estante de papel que estava oferecendo pela internet há uns dias para as pessoas que querem fazer live. E eu disse, não é de papel não, eu só não tiro um deles de lá agora porque eu só tô de terno da cintura pra cima. Mas senão eu iria agora tirar o livro de lá para mostrar que não é de papel. E aí ele completou, mas são os do Ponce de Miranda, os do Ponce de Miranda ninguém lê. É como se fosse o de papel, tá aí só para enfeitar a coleção bonita. Mas no caso do Ponce de Miranda também, as anotações que tem ao final de cada um dos volumes mostram que esses aqui pelo menos foram lidos e continuam sendo. O Tratado de Direito Privado é mais uma obra de consulta, não é uma obra para leitura de ponta a ponta, até porque são 60 volumes, mas pelo menos os 2 primeiros volumes merecem ser lidos de ponta a ponta sim. E aí então são feitos esses registros. E por quê? Por que fazer os registros? Por 2 razões básicas. A primeira, para facilitar a localização. E quanto mais o tempo passa, mais esses registros se mostram valiosos para mim. Então, quando a gente está no começo do curso, está no começo da vida acadêmica, leu um livro ou 2, é fácil de lembrar onde viu aquela informação. Eu lembro que eu li isso no livro tal, de Introdução ao Estudo do Direito, que li no semestre passado, e aí é fácil de localizar. Mas depois que nós estamos há alguns anos lendo vários livros, depois de termos lido livros por 1, 2, 5, 10, 20 anos, e lemos nesse período 10, 20, 30, 50, 100 livros, é difícil depois de lembrar onde foi que a gente viu aquela informação importante, interessante, etc. Então, com essa técnica de fazer as anotações do que foi visto em cada livro, fazer no computador, passar para um caderno e depois passar para o computador, ou se quiser passar direto para o computador, as anotações. E no computador tem um arquivo para cada livro. Então tem as pastas por assunto, os livros de ficção, os livros de processo, os livros de direito constitucional, de epistemologia, de neurociência, de inteligência artificial, de teoria do direito. Cada pasta onde são colocados os arquivos com as notas de cada livro, e cada arquivo é o nome de um livro. Então, por exemplo, o livro do Ian McEwan, Reparação, o arquivo com os fichamentos com as anotações dele foi colocado dentro dessa pasta de livro de literatura. E tem lá, McEwan, Ian, Reparação. Dentro do arquivo eu já ponho as referências do nome do tradutor, do nome do autor, o nome do livro, o nome do tradutor, a edição, a cidade, a editora, o ano, para se eu quiser fazer uma citação depois. E aí vou colocando página tal, observação tal, página tal, observação tal. E às vezes, quando é o caso de alguma passagem que me chamou muito a atenção, também já faço logo a transcrição ali. Depois de 10, 15, 20 anos de leituras,
É impossível lembrar onde se viu aquele assunto, aquela memória, e até muitas delas se fogem mesmo. E indo a esse arquivo, se vou escrever, por exemplo, um texto sobre processo civil, vou na parte de processo civil e vejo o que já me chamou a atenção nos vários livros que já li. Então ali eu já tenho as ideias e até mesmo os trechos para citar. Isso poupa um trabalho gigantesco, eu não preciso voltar ao livro, procurar de novo no livro a informação. E às vezes é um livro que eu nem tenho mais, emprestei, a pessoa não me devolveu, eu nem sei onde anda, mas já está ali todo fichado. Se eu comprar outro exemplar do livro, eu não preciso ler e anotar de novo, já está tudo passado para o computador. Ou se eu quiser apenas a partir do próprio livro, estou na minha biblioteca e pego o livro, já vejo na última página. Se, por exemplo, quiser lembrar onde foi no livro da Hannah Fry que encontrei a referência que ela faz a um algoritmo que foi declarado inconstitucional pelo judiciário americano. Eu lembro que eu vi no livro dela isso em algum lugar. Onde é que ela fala aqui de um algoritmo que foi declarado inconstitucional? Aí eu procuro, encontro, vejo que foi na página 34, então já posso ir até a página 34 e encontrar a referência que ela faz a uma ação movida pela pela União dos Direitos Civis Americana, que processou o estado de Idaho pelo uso de um algoritmo que não era transparente e que negava às pessoas o direito à saúde. E aí já posso fazer isso sem ter que procurar ou ler o livro todo de novo. E por que é importante fazer isso também? A segunda razão, além de ser para facilitar a localização da informação, para que a informação não se perca, para agilizar o processo de localização e uso dessas informações depois de muitas leituras. O segundo motivo é para permitir o que o professor George Malmenstein, numa live que fez sobre técnicas de leitura, explicou dentro de uma ciência da aprendizagem na qual ele tem se especializado, que é a ideia de output. Basicamente é uma forma de hackear a nossa mente, de hackear o nosso cérebro. Muito simples, que é o seguinte: nós temos acesso à informação o tempo inteiro. Nós temos acesso à informação desde a hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos, e até talvez dormindo, sonhando, nós temos acesso à informação. Nosso cérebro está recebendo informações o tempo inteiro. E nessa condição, talvez no sonho ele não esteja recebendo, ele esteja organizando informações que entraram antes. Mas o fato é que o cérebro está o tempo inteiro recebendo informações e ele não pode guardar tudo isso. Seria insuportável viver com a memória de cada instante que nós vivemos, até porque muitos deles não têm relevo para serem guardados. E qual o critério que o cérebro usa para guardar ou para não guardar uma informação? A importância que ele acha que aquela informação tem. Então, se para o cérebro aquela informação é importante, há uma probabilidade de ele precisar dela depois, ele guarda. Se a informação não é importante, ele não guarda. E como é que o cérebro sabe que uma informação é importante? Quando ele usa a informação. Então a informação entra por mecanismos de input, tal como um computador que tem o teclado, que tem o mouse, que tem as portas de entrada. Do mesmo jeito, e tem as portas de saída, o output, o monitor, a impressora que fazem o output, a caixa de som. Então, do mesmo jeito, nós temos as nossas formas de input de informações. Nós ouvimos, nós lemos, e isso faz com que a informação entre na nossa mente. Mas ela precisa depois ser utilizada, nós precisamos fazer o output, nós precisamos dar um uso para ela, fazendo com que ela saia da nossa mente numa forma de utilidade. Então, basta que vocês pensem no seguinte: quem não já sonhou, assim que acordou, achou o sonho interessante e tudo, e pouco tempo depois esqueceu do sonho. Mas se tiver contado o sonho para alguém, você acordou, tinha alguém junto com você, logo que você acordou e você contou o sonho para essa pessoa, e aí esse sonho você nunca mais vai esquecer, porque houve o output, porque ele foi contado, o fato de ele ter sido narrado sinalizou para o seu cérebro que era uma informação importante e o cérebro guardou. Então, quando nós lemos e depois fazemos um resumo do que lemos, anotamos as principais partes, isso dá ao cérebro essa indicação, isso hackeia a nossa mente para que ela entenda que aquilo dali é importante e ela não deve esquecer. É uma forma de trabalhar com esse mecanismo natural. E é por isso que faço a anotação primeiro no Moleskine, com caneta e tinteiro, e depois no computador, para que haja esse duplo output, inclusive em momentos diferentes. A anotação no verso do livro é imediata, a anotação no Moleskine é alguns dias depois de ter feito a leitura, e para passar para o computador é bem depois, às vezes até quando o Moleskine acaba, quando
um caderno como esse, no qual anoto não só as observações de leitura, mas pensamentos que tenho, uma série de aspectos, qualquer coisa que me vier, que me ocorra, ou às vezes desenhos que coloco aqui. Eu lembro que uma turma de pós-graduação que eu tinha na Universidade Federal do Ceará, na disciplina de epistemologia, a turma era altamente curiosa para saber o que tinha nesse caderno, porque eu ficava assistindo aos seminários que eles apresentavam e fazendo anotações. Eles achavam que eram os erros, às vezes que eles gaguejavam, que eu anotava no caderno. Mas não era nada disso, eram apenas pensamentos que às vezes me ocorriam pelo que eles estavam dizendo, não era nenhuma crítica que eu estava querendo fazer. Mas esses cadernos duram em torno de 1 ano. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende da intensidade da minha atividade cognitiva naquele período. E como eles terminam, eu termino passando todo o conteúdo mais relevante do caderno para o computador, e às vezes só nessa hora é que as notas do livro vão para o computador. Às vezes antes, depende se eu preciso do livro, enfim, depende de uma série de fatores. Como eu disse uma vez, uma pessoa que me perguntou desses métodos, eles são bastante heterodoxos, se é que eu os tenho, esses métodos de estudo, se é que a gente pode chamar isso de método, mas pelo menos na minha compreensão eles têm funcionado. E quanto às canetas tinteiro, não há necessidade de se usar uma caneta tinteiro, não há necessidade nem de se anotar primeiro no papel, a anotação pode partir direto para o computador. Mas eu gosto delas por elas permitirem essas variações, essas nuances, e também porque é pelo mesmo motivo que as pessoas ainda hoje talvez usem relógios. Uma pessoa outra usa relógio quando é algo absolutamente desnecessário. A gente tem as horas no celular, que é o nosso novo e pós-moderno e muito mais complexo relógio de algibeira. A gente pega o celular e olha as horas sem precisar mais de ter um relógio no pulso. Mas as canetas tinteiro, elas permitem o mesmo tipo de deleite, porque embora uma caneta seja, o que importa é que ela escreve, mas às vezes ela lhe remete a quem lhe deu aquela caneta, ao momento em que você ganhou, a suavidade com que ela desliza no papel, e que é diferente de escrever com uma caneta descartável qualquer. Mas, como eu disse, esse é um aspecto absolutamente pessoal e que não tem nenhuma interferência necessária naquela anotação que se faz no estudo. Então, espero que as observações tenham sido úteis, tenham sido do agrado de vocês, e me despeço pedindo para que se inscrevam no canal, para que comentem o que pensam dessas técnicas e para que compartilhem aqui na caixa de comentário como são as suas técnicas, como é que vocês fazem o processamento das informações que recebem nos estudos que fazem, quais são as suas metodologias de estudo. Por favor, façam isso aqui na caixa de comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo para indicar ao algoritmo do YouTube que ele pode ser de interesse de pessoas que tenham gostos parecidos com os seus. Até um próximo vídeo.